Nesse exercício número 2, turma, ele faz aí uma tabela com um monte de itens, né? Em relação à maneira como a gente pode classificar elementos químicos, tá? Então, veja, turma, ele coloca aqui o elemento químico, né? Aqui ele coloca a distribuição eletrônica, aqui que eu falo a coluna, né? Porque aqui não tem nada. Então, aqui nessa coluna é o elemento hipotético, hipoteticamente falando, né? A, B, C, D, tá? Aí depois ele coloca em alguns aqui a distribuição eletrônica, aí ele coloca localização na tabela periódica, o período, turma, é a linha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima linha, tá? E depois o grupo é a coluna, tá? Então, lembra que tem 18 colunas, vai do 1 ao 18, tá? E depois, o nome da família, isso vale para as colunas A, que a gente viu ontem, só elas que têm nome de família, tá? As colunas B não têm nome de família, onde são os metais de transição. Então, onde você está vendo esse X aqui, ó, é porque provavelmente é metal de transição. Então, não tem nome de família. E por último, turma, o elemento químico em si, que você vai localizar na tabela periódica. Eu costumo falar para todo mundo que a tabela periódica parece um joguinho de batalha naval. Eu não sei se alguém aqui gosta de jogar batalha naval, né? Que você cruza aí os dois eixos, né? Você tem lá um eixo X, um eixo Y, e você encontra o barquinho lá, tal, submarino, que você vai afundar. A tabela periódica é a mesma coisa. Você tem lá as colunas, né? Você tem os períodos, e a partir daí você encontra o elemento químico. Bom, aqui no primeira linha, a gente tem o elemento A. Qual que é a informação que eu tenho do elemento A? A informação que eu tenho é que ele está no terceiro período. Se o elemento está no terceiro período, é porque ele está na terceira linha da tabela periódica, tá? E veja o nome da família dele, halogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, turma, na tabela periódica, tá? Então, veja, primeira linha, segunda linha, ó, posso olhar por aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, ele vai estar aqui na terceira linha, terceiro período da tabela periódica. Tudo bem, eu já sei que ele está no terceiro período, né? Qual que é o grupo dele, né? Bom, o nome da família é halogênio. Os halogênios, turma, estão aqui, ó. Então, o elemento vai estar na terceira linha, e como ele é halogênio, então o grupo dele é 17. Basta eu localizar na tabela. Aluno sempre pergunta, professor, você dá tabela periódica na prova? Dou, né? A prova de vocês sempre tem tabela periódica, né? Para vocês se localizarem. Então, veja, aqui basta você localizar. O elemento A está na terceira linha. Então, veja, a tabela periódica, ó, primeira linha, até aqui. Depois, segunda linha, até aqui, terceira linha, e assim por diante, tá? Aí, veja, halogênio, terceira linha, né? Então, aqui ele tá, o halogênio é o grupo 17. Veja, o nome da família a gente tinha dado, halogênio. E agora, turma, mudei aqui de tabela periódica. Veja, primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? Se ele está na coluna dos halogênios, que elemento que é esse? É o cloro, tá? É o elemento cloro. Então, eu sei que é o elemento cloro, né? O elemento cloro. E o que mais que eu sei dele? Como ele está na coluna 7A, que é halogênio, grupo 17, ó, ele está na coluna 7A. Quantos elétrons ele tem no último nível de energia? 7. Coluna 7A, 7 elétrons no último nível de energia. Então, eu vou fazer o quê? A distribuição eletrônica com 7 elétrons, tá? Vou fazer a distribuição eletrônica com 7 elétrons no último nível de energia. Ah, mas deixa eu contar aqui, esqueci de falar para vocês. Veja, o cloro ele tem 7 elétrons no último nível de energia. Mas quantos elétrons ele tem ao todo? Eu vejo, turma, o número atômico. O número atômico dele é o número de prótons, 17 prótons.
17 prótons, 17 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica com 17 elétrons, lembrando que no último nível vai ter 7 elétrons, porque ele está na coluna 7A. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica? É só pegar a lista. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A gente contou aqui. 2, 4, 10, 12, 17. Então, não é à toa, turma, né? Então, veja, ele tem 17 elétrons, porque ele tinha aqui 17 elétrons, 17 prótons, tá? Aqui, a gente vê o número de prótons é o número menor, o número maior é a massa atômica, não interessa para a gente, tá? A gente vê pelo número de prótons. Então, número de prótons igual ao número de elétrons. Se tem 17 elétrons, eu vou fazer a distribuição eletrônica com 17. Agora, eu olho no último nível de energia. Ó, 1s2, primeiro nível. 2s2, 2p6, segundo nível. 3s2, 3p5, terceiro nível. No terceiro nível, quantos elétrons tem? 5 mais 2, 7. Então, tá certo, porque ele é da coluna 7A, é halogênio, tá? Então, a gente primeiro faz essa associação aqui, tá? Tudo bem? Alguma pergunta nesse primeiro item? Alguém não entendeu esse primeiro item? Como que eu consegui resolver? Ficou claro? Alguém pode me dar um sinal de vida aí? Tudo tranquilo? Ficou? Então tá bom, obrigado. Tranquilo, professor. Tá bom então, beleza. Então tá bom, ó. Então no primeiro a gente tem lá a distribuição eletrônica, grupo 17, e o elemento cloro. Agora, vamos olhar aqui no elemento B. Não sei que elemento é esse, né? Ele também não deu a distribuição eletrônica, mas veja, turma, que ele fala que está no segundo período. Segundo período é segunda linha da tabela periódica, tá? E ele fala que é um calcogênio. Calcogênio, turma, são os elementos que estão na coluna 6A, né? Lembra que eu falei que vocês têm que saber, né? Calcogênio, esses nomes de famílias, né? Vocês têm que saber. Então, o calcogênio é da coluna 6A, então ele está na coluna 6A, segunda linha. Então, se eu olhar na tabela periódica, ó, então, ó, coluna 6A, e ele está na segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Segunda linha, coluna 6A, é o oxigênio, tá? Então, lembra que eu falei que é igual um joguinho de batalha naval, né? Ele está na segunda linha e na coluna 6A. Então, é o oxigênio. O oxigênio tem 8 elétrons, porque ele tem 8 prótons. Lembra que esse número, ó, 1, 2, depois pula 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai indo até o 118. Tudo isso é número de prótons, tá? Esse númerozinho aqui. E número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Muito bem. Então, veja, ele está no período 2, ele é um calcogênio, então eu olho na tabela periódica, né? Aqui, ó, segunda linha, calcogênio, oxigênio, tá? Então, ó, já defini que o elemento é oxigênio, tá? Agora, como é que eu acho o grupo dele 16? Como é que eu sei que o grupo é 16? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o oxigênio está no grupo 16, está marcado aqui, tá? Então, veja, então o grupo dele é o 16. Esse grupo, essa numeração, é a numeração nua e crua da tabela periódica. Lembra que a tabela periódica tem 18 colunas, né? Entre os elementos de transição e os representativos. Então, a gente só conta a numeração da coluna. Então, veja, eu já localizei o elemento, já sei que ele está no grupo 16, sei que é oxigênio, e eu tinha visto que o oxigênio tem 8 prótons, portanto, 8 elétrons. Então, vou fazer a distribuição com 8 elétrons.
vai dar 1s2, 2s2, 2p4. Ó, 4 com 2, 6 com 2, 8. Então, 8 elétrons, está certo. Agora, veja, o oxigênio é da família dos calcogênios, ele está na coluna 6A. Quantos elétrons ele tem no último nível? 6, né? É só ver o número da coluna A. Se ele é 6A, ele tem 6 elétrons no último nível. Será que é mesmo? Primeiro nível, 1s2, 2 elétrons. Segundo nível, 2s2, 2p4, 4 com 2, 6 elétrons. Então, ele tem 6 elétrons no último nível, que é o segundo nível, tá? Então, consegui determinar aí do oxigênio. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Deixa eu ver lá na sala se tem alguma dúvida. Então, anotem a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p4. Para eu fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que me basear no número de prótons, que é o número atômico que está na tabela periódica. É lá que eu vejo o número de prótons, que é o número de elétrons, para eu fazer a distribuição eletrônica, tá? Dúvidas? Tranquilo? Não. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos voando. No elemento C, aqui no elemento C, a única informação que ele dá é que está no quarto período, quarta linha, e ele fala que é um metal... Professor, desculpa interromper, mas Oi. aqui na apostila que tá, na tabela periódica que tem na apostila, não tem isso que você estava mostrando. Não tem, não tem. Você sabe tá. por que não... É porque eu fiquei muito confuso na hora de fazer o exercício, que eu tentei fazer em casa, eu não consegui fazer, porque Exato. não tinha na da apostila, eu não entendi nada. Então, você sabe, essa é uma crítica que nós químicos, a gente não se conforma. Não existe um modelo padrão de tabela periódica, cada um faz do jeito que quer, né? Então, você tem tabelas em preto e branco, você tem tabelas coloridas, você tem tabela que tem número de grupo, outras não tem. Tem tabela que tem número de representativo, tem tabela que não tem. Então, essa é uma das maiores críticas que nós temos. Então, o que eu aconselho a vocês? Procurem aí na internet alguma tabelinha periódica, como essa aqui, por exemplo. Ó. Essa tabela, turma, ela é bem legal, porque você conta as linhas e você conta as colunas. Então, você tem lá o número dos grupos e o número dos elementos, das colunas, né, dos elementos representativos que são da coluna A. Porém, você vai precisar de uma outra tabela como essa aqui, tá? Aqui não tem o nome das famílias. Então, veja que eu, para explicar para vocês, eu precisei de duas tabelas. Eu precisei dessa e estou usando essa também. Porque essa aqui, ela tem os números de prótons. E não é qualquer tabela que tem. Então, não existe uma tabela padrão. Essa é uma das maiores críticas que nós temos como químicos. Eles deveriam fazer uma tabela padrão para todo mundo usar o mesmo tipo de tabela, né? Então, essa tabela que tem na apostila, ela não é a tabela mais completa que tem, tá? Procurem aí na internet, salvem aí no arquivo para vocês, né? Eu tenho uma tabelinha pequenininha que eu tenho plastificada e está na minha carteira, né? Eu quase não enxergo mais nada nela, mas assim, eu com óculos assim olhando de pertinho, assim bem de pertinho, eu consigo ver assim as informações mais básicas, porque a gente precisa de uma tabela completa. E eu concordo plenamente com o que você falou, né? Muitas tabelas não têm todas as informações que a gente precisa, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. E na prova vai ter, tipo, mais de uma tabela, então, né? Então, na tabela, Gabriel, eu vou colocar uma tabela para vocês que vai ter as informações que vocês vão precisar, tá? Eu vou colocar uma tabela que vocês consigam se localizar nela. Porque o objetivo nosso não é decorar a tabela, o objetivo é a gente aprender a usar a tabela. Então, vocês vão aprender a usar a tabela periódica. A única coisa que vocês têm que saber é o nome das famílias. O nome das famílias vocês têm que saber, tá? Que isso é... A Agatha, será que nunca vai ter uma tabela padrão? Agatha, eu não consigo entender isso, nós químicos não conseguimos entender isso. Porque desde que eu comecei a estudar química, eles definem fórmulas, eles padronizam tudo, menos a tabela periódica.
Então, se você for numa escola, numa faculdade, numa indústria diferente, e você vir lá as tabelas periódicas na parede, você vai enxergar cada uma de um jeito. E nós não conseguimos entender por causa disso. Existe um órgão internacional, ele chama IUPAC. Eu coloquei até o nome para vocês aí no chat, né? É International Union Physical, lá, sei lá o que mais o resto. Mas acho que é Applied, isso. É International Union Applied Chemistry, de química aplicada. E são uns velhinhos que eles se reúnem aí a cada 2, 3, 4 anos e eles estabelecem as regras de química para o mundo inteiro. E eu não entendo até hoje porque eles não fizeram isso com a tabela periódica, né? A gente fica com essa tabela, cada uma de um jeito diferente, né? Enfim. Professor. Oi. Tem como você disponibilizar essa sua tabela para a gente depois? Claro, disponibilizo sim. Eu vou fazer até melhor, Giovana. Eu vou tentar procurar uma tabela que ela tenha um perfil mais completo possível. Se eu encontrar uma tabela legal, eu ponho aí para vocês, tá? Se eu não achar, eu ponho essas duas aí que eu tenho, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. De nada, mas eu ponho lá no arquivo. Quem tiver possibilidade, imprima, né? E tem a tabelinha impressa lá para vocês, né? Ou então, eu colocando o arquivo eletrônico, vocês salvam no celular, por exemplo. Tem uns aplicativos aí que você tem tabela periódica no celular, né? É bem legal. Eu já baixei aí algumas que são bem interessantes também, tá? Então tá bom, vamos continuar. Então, olha, no elemento C, ele está falando que ele está no quarto período, que é a quarta linha, e o nome da família é metal alcalino terroso. O metal alcalino terroso, então você tem que olhar o nome da família, você já tem que identificar a coluna. Isso você tem que saber, tá? Tem que decorar. Então, ele está na coluna 2A, né? Metal alcalino terroso, coluna 2A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na tabela periódica, eu vou na quarta linha, e eu vou na coluna 2A, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Tabela periódica, quarta linha, ó. Eu sempre começo a contar do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, quarta linha, coluna 2A, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4 é o cálcio, tá? Então, o elemento que está no quarto período e na coluna 2A é o cálcio. Parece batalha naval, né? É o cálcio. O cálcio, turma, tem 20 prótons, portanto, 20 elétrons. Então, eu vou voltar lá no exercício agora, né? Então, ele está no grupo 2, que é a segunda coluna da tabela periódica, né? Eu já sei que o elemento é o cálcio. Eu tinha colocado aqui, ó. Eu já sei que o elemento é o cálcio, né? Quarta linha, segunda coluna da tabela, né? 2A. Então, é o cálcio, tá? E ele, como tem 2 elétrons no último nível de energia, né? E ele tem 20 elétrons total. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica com 20 elétrons, né? Lembra que eu tinha visto lá, ó, cálcio, 20 prótons, 20 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica com 20 elétrons. Um S2, 2S2, lá, até 4S2. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 elétrons. Beleza. Tenho a distribuição eletrônica do cálcio. Será que está certo? O cálcio, turma, está na coluna 2A. Quantos elétrons tem que ter no último nível? 2. Coluna 2A. Será que está certo? Ó, 1S2, primeiro nível. 2S2, 2P6, segundo nível. 3S2, 3P6, terceiro nível. 4S2 é o último nível, o nível 4. Tem 2 elétrons. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Pode falar. Não era para ser nível 3B10? Não era para ser o quê? É que assim, depois do 3P6, na sequência no 3B10? Não, porque não é por ordem. A gente tá. Quando você faz a distribuição eletrônica, se você seguir a sequência do Linus Pauling, é por ordem de energia. Não é por ordem de... Quando você coloca os níveis e subníveis, esse 1S2, 2S2, é por ordem de energia, entendeu? Então, quando você olha lá a distribuição eletrônica, você vê que não é assim tão redondinho.
3s2, 3p6, 3d10 e assim por diante. Tem umas inversões de vez em quando. Por que tem essas inversões? Porque a distribuição eletrônica que a gente faz é por ordem de energia e não por ordem de distribuição física na eletrosfera. Entendeu? Entendeu a diferença? Existe uma diferença, né? Vamos supor que você vamos supor que você tenha uma prateleira, uma estante, tá? E aí você está assim embaixo da estante e vai colocando os livros. Então você coloca o livro na primeira prateleira, na segunda prateleira, na terceira prateleira e assim por diante. Essas prateleiras que você está colocando os livros seria o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. A distribuição eletrônica ela é feita mais ou menos conforme a ordem das prateleiras, que são os níveis de energia. Mas de vez em quando tem alguma invertida no meio. Por quê? Porque a distribuição eletrônica é por ordem de energia e não por ordem das prateleiras e os seus subníveis nas prateleiras, entendeu? Por isso que tem essas inversões. Tudo bem? Tudo bem. Ficou mais claro, né? Então tá bom. Então vamos lá. No item D, no elemento D, a gente tem lá, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Ele não dá mais nenhuma outra informação. Aí você fala, Jesus, né? O que eu vou fazer aqui agora? Veja, turma, ele tem 1s2, um nível, 2s2, 2p2, dois níveis de energia. Então, ó, 1s é o primeiro nível, 2s, 2p é o segundo nível. Se ele tem dois níveis de energia, ele está no segundo período ou na segunda linha da tabela periódica, tá? Então, pela distribuição eletrônica, a gente já consegue matar a linha ou o período. Então, o número de linhas é o número de níveis de energia. Então, ele tem dois níveis de energia segundo período, tá? Então, a gente pode colocar segundo período. Não vou colocar o resto, porque eu quero mostrar para vocês. Agora, quantos elétrons ele tem no último nível de energia? O nível de energia 1s é o primeiro nível. O nível 2s, 2p é o segundo nível. Então, quantos elétrons ele tem no último nível, que é o segundo? 2 mais 2, 4. Se ele tem 4 elétrons no último nível de energia, ele está na coluna 4A. Olha que fácil. Então, 4 elétrons no último nível, coluna 4A. Então, ele está na coluna 4A e ele está na quarta linha da tabela periódica. Ou no quarto. Não, está no segundo período, desculpa. Está na coluna 4A e no segundo período ou segunda linha da tabela periódica. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que é o carbono, tá? Oxe, é o carbono mesmo? Vamos conferir. Ó, segunda linha da tabela periódica, primeira, segunda. Então, e ele está na coluna 4A. Ó. 4A, segunda linha, é o carbono, tá? O carbono tem 6 elétrons. Então, tá certo, 6 prótons, 6 elétrons, né? Então, a gente vai olhar... Ô, professor, 2, 4, 6. Oi. eu não sei se eu acertei pela cagada, ou sei lá, mas eu só fiz assim, eu só somei os números que tinha aí da distribuição. Eu somei 2 mais 2 mais 2, 6. Daí eu vi lá qual que era o número que tinha 6 de atômico. Daí o carbono, daí eu coloquei o carbono. Pode fazer assim também? Funciona igual? Pode, funciona também, pode fazer, porque você já entendeu que o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de prótons é o RG, é o que identifica o elemento, tá? Pode fazer também. É que assim, eu gosto de mostrar, né, que você pode localizar direto na tabela, ou então você pode ver, né? Ele tem 2 níveis de energia, está no segundo período, e ele tem 4 elétrons no último nível, coluna 4A, tá? Também pode ser assim, tá? Beleza, valeu. Valeu. Mais alguma pergunta? Então, veja, ó, segundo período, 2 níveis de energia. Ele é o grupo 14, tá? O que é o grupo 14? Se a gente contar lá a coluna 4A, olha lá aqui o número 14, tá vendo? Ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, lá, vai chegar no 14, que é o 4A, tá? Família do carbono é o nome da família e o elemento é o carbono, tá?
O item E é muito parecido com ele, né? Então, você tem lá um nível de energia, 2 níveis de energia, 2S2, 3 níveis de energia. Então, ele está no terceiro período. Terceiro período, 3 níveis de energia. Aí, veja, no último nível de energia, quantos elétrons tem? Quantos elétrons tem? 3 mais 2, 5. Então, ele está na coluna 5A, tá? Então, veja, coluna 5A e está na terceira linha. Se a gente for olhar na tabelinha periódica, ó, terceira linha, né? Coluna 5A é o fósforo. Qual é o número de elétrons dele? 15 prótons, 15 elétrons. Será que está certo? Ó? Então, vamos ver aqui, ó. 2, 4, 10, 12 com 13, 15 elétrons, está certo. Então, ó, terceiro período, terceira linha, 3 níveis de energia. O grupo é o grupo 15, que equivale à coluna 5A. O nome da família, família do nitrogênio. E o elemento é o P, que é o fósforo, tá? O elemento P, que é o elemento fósforo, beleza? Agora, dá uma olhada aqui embaixo no F. Por que ele colocou argônio 18? Por que ele fez isso? Para simplificar. Então, para não colocar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ó, 2, 4, 10, 12, com P6 dá 18. Então, ao invés de escrever 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, que tem 18 elétrons, ele coloca argônio 18. Ele coloca argônio 18. A gente meio que resume a distribuição eletrônica colocando a distribuição de outro elemento. Então, eu olho aqui argônio 18, eu sei que tem 18 elétrons aqui na distribuição. E depois, quantos elétrons tem mais aqui? Nossa, aqui eu me enxergo. Deixa eu ver, F. 4S1, né? Então, veja, quantos níveis de energia tem? Se ele vai até o 4S1, ele tem 4 níveis de energia, tá? Se ele tem 4 níveis de energia, quantos elétrons ele tem no último nível de energia? 1. Então, ele está na primeira coluna. Primeira coluna, 4 níveis de energia. Será que está certo? Primeira coluna, né? Primeira coluna, coluna 1A, 4 níveis de energia. 1, 2, 3, 4. É o potássio, tá? Então, é o potássio, 19 elétrons, né? É isso aí, né? É isso aí. Aqui, ops. Aqui, ó. Potássio, na primeira coluna, primeiro grupo, né? Quarta linha, o nome da família metal alcalino e o elemento é o potássio. Eu sempre gosto de ver pela tabela periódica antes, né? Aí depois a gente checa aí, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Tá de boa? Todo mundo está acompanhando? Esse exercício, turma, é o mais importante que a gente tem praticamente dessa aula, tá? Ele praticamente resume tudo que a gente tem que aprender em relação a essa parte mais básica da tabela periódica, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha lá. Não tem. Então vamos continuar. Agora, veja, no G, ele coloca aqui criptônio, eu não estou enxergando aqui, ele coloca criptônio, né, 18, depois ele coloca, turma, 5S2, depois ele coloca 4D10 e ele coloca 5P6. Veja, turma, que tem 5 níveis de energia, ó, ele tem 5 níveis de energia. Ó, quem tinha me perguntado, ó, tá invertido, ó, 5S2, 4D10, 5P6. Por que está invertido? Porque ele é por ordem de energia, não por ordem física na eletrosfera, por ordem de localização, tá? Então, veja, 5 níveis de energia, então ele está na quinta linha ou quinto período, tá? Quantos elétrons ele tem no último nível de energia? Né? Ele tem... o último nível de energia, desculpa, é o nível número 5. Então, ele tem 5 níveis de energia, quinto período, e no último nível de energia ele tem 8 elétrons, né? 6 mais 2, 8. Então, ele está na coluna 8A. 6 mais 2, 8. 8A, coluna 8A, e 5 níveis de energia. Então, ó, 5 níveis de energia, quinto período,
né? Coluna 8A é a última coluna da tabela, grupo 18. O nome da família é gás nobre e o elemento é o xenônio, né? Será que é mesmo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não pus a tabela. Deixa eu olhar aqui a tabelinha, ó. Quinto período, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele está na coluna 8A, xenônio. É o xenônio, tá? O xenônio é um gás nobre que a gente usa em lâmpadas. Vocês já devem ter ouvido falar em xenon, que é aquele farol de carro, tá? É feito desse elemento xenônio, tá? Tudo bem? Vamos continuar aqui. Você tem aqui o elemento químico H, que a gente não sabe qual que é, né? Um elemento hipotético. Ele coloca argônio 18 aqui para resumir, mas a gente olha aqui no final, ó. Ele tem 4s2, 3d8, acho. 4s2, 3d8. Quantos níveis de energia ele tem ao todo? 4, né? Que é o último que a gente está vendo aqui. 4 níveis de energia, 4 períodos. Quantos elétrons ele tem no último nível de energia? O último nível, turma, não é o 3d8, é o 4s2. Esse é o último nível de energia, tá? A gente olha, aqui é geograficamente. Geograficamente falando, o quarto nível é o último nível. Energeticamente falando, 3d8 é o nível mais energético, tá? Nível e subnível. Mas em termos de posição, é o 4s2. Quando o átomo tem que perder elétron, ele não vai perder o elétron do 3d8, ele vai perder do 4s2, porque é o que está mais na frente, tá? Lembra que essa ordem é a ordem de energia, não é a ordem de localização. Então, no último nível de energia, ele tem 2 elétrons, coluna 2A. Coluna 2A, e ele tem 4 períodos, está no quarto período, ou 4 níveis de energia, né? Quarto período, ou 4 níveis de energia, né? Agora, veja, como ele terminou aqui em 3D, né? Como o nível de energia dele mais alto é o 3D, por que tem um X aqui? Ele não tem família, né? Ele não tem família, turma, porque ele é um metal de transição. Metais de transição, eles terminam com a distribuição eletrônica em D, né? Então, sempre quando você vira aí uma distribuição eletrônica e ela termina em D, é porque é um metal de transição. Então, ele não tem nome de família, né? O grupo é o 10, mas como é que eu sei que é o níquel? A gente conta os elétrons, tá? 18 mais 2, 20, mais, acho que é 8, 28, tá? Ele é que nem o nosso camarada, acho que foi o Gabriel, né, que falou que contou os elétrons. Então, a gente conta o elemento químico que tem 28 elétrons, 28 prótons. Se a gente olhar na tabelinha periódica, ó, quem que tem 28 prótons? É o níquel, tá? Então, é o elemento níquel. Veja que a gente não consegue identificar, não tem nome de família, né? Por isso que eu sei que é o níquel. Aí a gente conta os elétrons aqui. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Eu acho o número de prótons na tabela, que é o níquel, tá? O próximo elemento, ele dá uma super mega hiper blaster resumida, né? Ele coloca xenônio 54. Imagina você fazer a distribuição eletrônica com 54 elétrons. Então, ele coloca aqui para facilitar a vida, né? Em vez de fazer um S2, 2S2, 2P6, lá, ele coloca xenônio 54, para resumir a distribuição eletrônica. Depois, ó, ele coloca os últimos níveis e subníveis de energia. Quantos níveis de energia tem? O máximo é o 6º nível. Então, ele está na 6ª linha da tabela periódica, 6º período, tá? Quantos elétrons, turma, no último nível de energia? No último nível de energia, que é o 6º, ele tem 2 mais 2, 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons no último nível de energia, a coluna 4A, tá? Então, ele está na coluna 4A e na 6ª linha, tá? Coluna 4A, 6ª linha. Vamos olhar na tabela? Coluna 4A, ó, primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. É o PB, é o chumbo,
que tem 82 elétrons. Vamos voltar lá? Vamos ver se é chumbo mesmo? Oxe, é o chumbo, olha lá. Chumbo, sexto período, ou sexta linha, né? E ele está na coluna 4A, 4 elétrons no último nível, ó, 6s2, 6p2, 2 mais 2, 4. A família 4A é a família do carbono e é o chumbo, tá? E para a gente terminar, né? Espero que vocês estejam acompanhando. A gente tem aqui de novo xenônio 54, 6s2, 4F, não dá para enxergar aqui, 4F qualquer coisa. Depois você tem o 5D2, né? Quantos níveis de energia ele tem? É o máximo, ele tem 6 níveis de energia. Professor, está fora de ordem. Lembra que a ordem é por energia, né? Não é geográfica, não é a posição dele geograficamente na eletrosfera, por isso que às vezes está invertido. Então, se ele tem 6 níveis de energia, ele está na sexta linha, sexto período. Quantos elétrons no último nível, que é no sexto nível? 2 elétrons. Então, ele está na coluna, estaria na coluna 2A, tá? Ah, professor, mas ele termina a distribuição eletrônica em 5D2. Se ele termina a distribuição eletrônica em 5D2, então ele é um metal de transição, tá? O último nível de energia dele seria o 6s2, mas ele termina em D. Se ele termina em D, ele é um metal de transição, tá? Então, ele é um metal de transição. Ele está na coluna... Ele aqui não dá para ver a coluna. Ele termina em 5D. Então, quando ele termina em D ou ele termina em F, eu tenho que contar o número de elétrons. Tem 54, 54 com 2, 56, 56 com 14 dá 60, 70, né? Dá 70, 72, né? Então eu vou olhar o elemento que está no sexto período e tem 72 elétrons. Quem será? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 72, ó. É o HF, é o hafnio, tá? Então agora nós voltamos lá. Então, 72, exatamente, ó, o hafnio, ele está no sexto período, 6 níveis de energia, e veja, quando terminar em D, quando terminar em F, aí não dá para eu aplicar a regrinha, eu tenho que ver que ele é um metal de transição, ele não tem nome de família, né? Aí ele está no grupo 4 e ele está no sexto período.